E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? A vida tá passando, irmão. E mesmo com conteúdos, eu acho que cristãos, tem muita gente que às vezes fica focado só em assistir e esquece até do momento de oração. Sim. Né? Fica preocupado, vou ver mais um, vou ver uma frase, vou dar um copiar aqui, um colar ali. Sim. E esquece do momento de intimidade com Deus, que é o que faz toda a diferença. Total. Né? Qual é o momento seu preferido? É claro que durante o dia todo a gente fica conectado, sim, mas o teu secreto? De madrugada, pra mim, é o momento que eu mais funciono. E que hora você dorme? 3, 4 da manhã, depende do dia. Eu tenho a impressão de que o mundo inteiro tá dormindo. Sim, daí você falou, ufa, agora... Parece que você tá tipo assim, cara, o mundo dormiu, agora é só você, entendeu? Sim. Então você quer ter o teu devocional? Você quer... Eu só preparo minhas mensagens de madrugada. Só eu e Deus. Como que você o mundo faz? Dormiu. Como é essa rotina? Durante a semana, coisas que Deus fala comigo, impressões que eu tenho, insights, eu vou anotando no aplicativo chamado Google Keep. Eu vou botando tudo lá. Quando eu sento para preparar o sermão, eu lembro, eu volto e recapitulo tudo que Deus falou ao longo da semana. Você vê o que combina com o que ali. O que eu tô vivendo na semana. Eu gosto de pregar do que eu tô vivendo naquela semana. Então, por exemplo, se eu tô numa semana de desafios, o que eu aprendi com esses desafios essa semana? Cara, eu não posso retroceder. Pum, aí eu começo. Cara, não retroceda. 3 chaves para você vencer desafios com Deus. Primeira chave, não retroceda. E eu começo a ver coisas que Deus está me ensinando ao longo daquilo. Sim. Uma frase que eu peguei, cara, sei lá, dos CEOs americanos, é melhor sangrar durante tempos de paz do que sangrar durante tempos de guerra. Uau, isso é muito forte. Pum. Segundo, posicionamento gera milagres. Eu me posicionei na quarta-feira, Deus abriu uma porta surreal. Cara, eu vou falar sobre o poder do posicionamento. O que eu posso falar sobre o poder do posicionamento? Maria falou para Jesus a respeito do milagre do vinho e ele falou, mulher, não é chegada a minha hora, o que tenho eu contigo? Maria chega para os caras e fala, prepara as talhas e faz tudo que ele mandar. Cara, o posicionamento de Maria liberou o favor de Jesus. Sim. Então você vê que o posicionamento é capaz de mover o sobrenatural. Aí eu começo a destrinchar aquilo. Então vai muito daquilo que eu estou vivendo, porque eu quero muito que seja visceral, que tenha muita verdade no que eu estou falando. Por isso que para mim não faz sentido... Tem pessoas que fazem, eu respeito, isso é de cada um, mas, por exemplo, pessoas que constroem sermãos, às vezes juntos, ou recebem sermãos de amigos. Tem grandes pregadores que recebem sermãos de amigos e, cara, me manda um sermão aí e tal. E o cara, eu não consigo pregar. Para mim é como se eu tivesse... Cada pregação, você tá compondo ali ao vivo, né? Então você tem uma base do que você quer falar, mas quando você abre a sua boca, se você der liberdade para o Espírito, Deus vai te levar para um lugar completamente diferente. Então ontem, por exemplo, em Alphaville, primeiro culto, eu ia pregar sobre viver o novo. 3 chaves para você viver o novo. E aí eu comecei a falar e Deus foi fluindo e eu não entrei no sermão, no primeiro culto. Aí eu falei, no segundo culto eu vou entrar no sermão. Aí Deus levou num outro lugar, preguei sobre viver o novo, mas Deus levou para uma outra construção e foi muito melhor do que o meu sermão. Muito melhor do que o sermão. E aí quando chegou a noite eu consegui fluir um pouco dentro do sermão, do que Deus tinha me dado. Então... Você sempre foi comunicativo? Sempre. Sempre teve facilidade? Sempre. Mas eu acredito na hora de pregar pela primeira vez, como foi? Minha primeira pregação foi péssima. Você ficou com receio de passar vergonha? Não, eu passei vergonha. Como assim? Não, foi muito ruim. Foi ruim num nível... Só pra você ter noção, choveu muito no dia, uma galera não pôde ir. Foi assim... Foram, sei lá, 30 pessoas naquele dia, porque alagou. As pessoas não conseguiam sair do estacionamento do prédio porque tava com água muito alta. Então, assim, lá no Rio, lá em Niterói, teve uma pancada de água. E eu lembro que depois do culto eu falava, Deus, obrigado. Porque quase ninguém ouviu o que eu falei aqui hoje. Mas como que foi? Como você se preparou? O tema da mensagem... Não, eu fiz tudo que eu podia fazer, mas eu não consegui fluir. Eu sou muito crítico também, né? Meu senso crítico é bem elevado, porque eu acredito que alguém pode estar ouvindo falar de Jesus pela última vez. Então,
Normalmente alguém fala, cara, mas não fica assim não, mas Deus falou, Deus fez do mesmo jeito. Eu falo, não, irmão, não é assim. É uma responsabilidade, né? É isso, entendeu? É muito frustrante você saber que Deus tinha mais pro dia e você foi um empecilho. Eu acredito que quando você consegue fluir bem, na verdade, você só não atrapalhou o que Deus queria fazer. A nossa alta performance no ministério tem a ver com eu atrapalhar o mínimo possível o que Deus faria sozinho. Ele quis me colocar no processo porque ele quer que eu faça parte junto. Mas seria muito melhor sem mim, do que comigo. Então, esses dias... Olha que doido isso. A gente foi pintar a garagem lá de casa para fazer um estúdio. Olha eu pintando estúdio de novo, né? Olá. Ó, você gosta, hein? Eu você gosto. Poderia ser pintor. É verdade. Você já foi pintor lá Só na dos adolescência? meus estúdios, só dos meus estúdios. E aí a gente foi pintar a garagem e aí a Cécia apareceu e falou, pai, deixa eu pintar também. Eu falei, não, filha, não tem pincel, tá tarde, vai dormir. Tava eu e minha mãe pintando. Aí daqui a pouco ela volta. Pai, deixa eu pintar um pouquinho. Eu falei, filha, tá tarde, não tem pincel. E eu pensando, ela vai sujar tudo, Vai não dar mais sabe trabalho. pintar, já tá tarde, ela tem que dormir. A quarta vez que ela entrou, se eu não me engano, na garagem, ela veio com a escovinha de dente dela. Ó, tadinha. Aí ela falou, pai, Amor. deixa eu pintar com a minha escova. Que amor. Aí eu falei, tá bom, filha, pinta. Olha que louco isso. Aí a Cécia ficou lá pintando. Aí Deus falou comigo, você tá vendo? É exatamente isso que eu faço com você. Eu não precisava de você fazendo, mas eu amo ter você fazendo comigo. Porque o que Cecília pintou deve ter sido tipo, sei lá, 30 centímetros quadrados. Mas foi maravilhoso poder fazer com ela. Nossa, Entende? e ela vai ficar com aquele, poxa, olha, eu ajudei. Ela criou uma memória com o pai. É, olha que Então, lindo. eu acredito, Karina, que o nosso chamado é só uma forma muito carinhosa que Deus tem de permitir que a gente participe daquilo que ele faria sozinho, pra gente poder criar memória com o pai. Então, quando eu olho pra ontem, o que a gente viveu, por exemplo, cara, que incrível, meu Deus, você viu aquilo e a grávida, e o testemunho daquela criança, e aquela pessoa que foi curada na hora. Nada mais é do que o pai falando, vamos lá, filhão, vamos criar memória junto. Eu gosto de ver você fazendo junto comigo, eu tenho um prazer de ver você fazendo junto comigo. Então, eu acredito muito nisso, assim, sem falsa modéstia. Quando a gente está numa alta performance no nosso chamado, é quando a gente consegue fazer com que o que a gente faz atrapalhe o mínimo possível o que Deus faria sozinho, sem a gente. Então, a minha pregação, qual que é a minha preocupação? Como que eu posso ter uma linguagem que não seja religiosa? Como que eu posso falar algo que faça sentido? Como que eu posso conectar com quem está ouvindo para que as pessoas percebam verdade no que eu estou falando? Como que eu posso ministrar algo que não soe como hipocrisia? Uma coisa que me incomodava muito quando eu não era cristão é que eu via a linguagem que alguns pastores usavam pregando e eu pensava, essa não é a linguagem dele no dia a dia. E aí eu lembro que eu falei, quando eu me converti, se algum dia eu for pregar, eu vou usar a mesma linguagem lá em cima que eu uso aqui embaixo. E é assim que eu me esforço para fazer. Quando eu estou pregando, é como se eu estivesse conversando com você aqui, a mesma linguagem que eu escrevo nos meus livros, porque eu acho que você tem que ser uma pessoa só. Então não faz sentido a gente estar conversando aqui, eu vou falar, e aí, irmão, como é que você tá? Tudo bom? Prazer. E aí subo para pregar, eu falo, no meu caso, tá, gente? Eu não estou condenando quem faz. No meu caso, com a minha linguagem, não faria sentido pro André subir e falar, amadíssimo Deus, excelentíssimo Senhor. Não. Se você fala assim no dia a dia, maravilhoso. Isso é quem você é. Mas se não é assim, você não precisa ter uma linguagem quando você prega, uma linguagem quando você fala. É autenticidade, né? É quem você é. Você só vai colocar para fora. Então quando eu subo, e aí, gente, tudo bom? Vocês estão felizes? Vamos lá? Vou pregar sobre fé hoje. Primeira chave que eu quero falar sobre fé. Então, eu acredito, Karina, que isso tem sido uma das chaves que tem me ajudado a tocar pessoas que são feridas com a igreja. Porque eu sei o que soa falso para quem é ferido com a igreja. Eu já fui ferido com a igreja. Entende? Então, meu esforço é só, Deus, eu só não quero atrapalhar o que você quer fazer aqui. Eu só não quero atrapalhar. Eu quero ser o mais simples possível para gerar esse encontro. Olha que louco isso, Karina. Tudo que Deus sempre ansiou com a criação é ter um encontro. Quando ele criou o jardim, ele estabeleceu um schedule. Todos os dias eu vou ter um tempo com vocês no jardim. Então, todos os dias, no final da tarde, Deus ia ter tempo com o homem. E depois que o homem pecou, ele falou, faz um tabernáculo
e eu vou habitar no meio do povo. Uhum. Então aquele tabernáculo se tornou um lugar de encontro. Sim. Só que na nova aliança, a gente não precisa mais de um sacerdote que seja nosso intercessor com o Pai. A gente tem livre acesso. Uhum. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é porque no tabernáculo, antes do Santo dos Santos, você tinha os véus, né? Então você tinha o caminho, a verdade e a vida, antes de você acessar o Santo dos Santos. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte, eu sou aquele que dá acesso direto ao Pai. Por isso que o véu se rasgou de alto a baixo. O véu foi rasgado para que o acesso fosse liberado. Então, numa nova aliança, o lugar de encontro se tornou você. Sim. Antes era um jardim, depois uma tenda, agora é você. Pessoas vão ter encontros com Deus quando tiverem um encontro com você. Uhum. A mulher do... Ó, que forte isso, É. né? A mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que ela correu até Jesus e ela falava o seguinte, se eu apenas tocar na orla das vestes dele, eu vou ser curada. Ela não queria tocar Jesus. Ela só queria tocar o que Não. tocava Jesus. Karina, pega isso aqui que é muito forte e eu declaro que você vai viver isso em nome de Jesus, porque esse teu chamado evangelístico está muito nítido, você já percebeu isso. Aquela mulher toca no que tocava Jesus e saiu virtude dele. Eu acredito que é isso que Deus tem pra gente. Ele quer tornar a gente uma carta viva, uma mensagem viva, para que pessoas que ainda não tocaram ele, quando tocarem a gente, vão sentir ele.